Amado Deus, pelo motivo de estar aqui, Pai, usa conforme eu direi a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você tem igreja capaz de Jesus também, igreja? Oh, glória. Mistério. Eu convido a abrir as vossas Bíblias no Salmo número 7:3, por vontade. É uma alegria muito grande poder estar aqui ministrando a palavra do Senhor mais uma vez. Quero agradecer em primeiro lugar a Deus. Em segundo, aos irmãos que passaram, tiveram essa confiança no nosso ministério. Salmo número 53. Quero trazer aqui um abraço do meu pastor José Mário, do meu pastor Eva, esta amada igreja, esse ministério. Louvado seja o nome do Senhor. E quero dizer desde já que esta porta não foi o homem que abriu, mas sim o Senhor, porque agora o Senhor está nesse lugar. Aleluia! Aleluia! Todos acharam, queridos? Amém? Deixa eu só botar aqui que eu marquei em outro lugar. Já estou achando. Leamos assim a palavra do Senhor. Somente o verso 1 e 2. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que se escorregassem os meus passos. Podemos assentar? Quando fui convidado para ministrar a palavra do Senhor neste lugar, nesse grupo jovem, por quase 3 meses, o Senhor falou no meu coração acerca deste homem. Eu gostaria de compartilhar um pouco desta história. O tempo nos é curto, mas eu quero crer que você vai sair daqui mais abençoado do que você entrou nesse lugar, amém, igreja? Aí nós vamos estar falando acerca de um homem chamado Asaf nesta noite. Diga para o irmão ou a irmã que está ao seu lado, o nome dele é Asaf. Aleluia. Deixa eu perguntar para a igreja, quantos conhecem a história desse homem que faz um sinalzinho com a sua mão? Aleluia, tem um povo que não conhece, louvado seja o nome do Senhor. Querido, ao meditar neste salmo, acerca do que Asaf escreveu, comecei a pesquisar acerca da vida deste homem. E em alguns aspectos ele me edificou de tal maneira que impulsionou meu coração a querer compartilhar com a igreja aquilo que o Senhor falou comigo. Asaf é um homem que escreveu 12 salmos. De todos os 150, você vai decorrer a Bíblia e vai encontrar 12 que foram compostos por esse homem. O salmo de número 50 e o salmo de número 7:3, onde nós lemos, até o salmo de número 8:3. Foram compostos por Asaf. Pois bem, quem é Asaf, querido? Para falar de Asaf, eu preciso voltar um pouco na história, para que você entenda um pouco melhor do fardo que esse homem carregava. Uma certa feita, o povo estava cativeiro no Egito, e o Senhor levantou um homem por nome Moisés, e levantou um auxiliador por nome Arão, e estes 2 homens fizeram os grandes feitos no Egito. Segundo o Senhor propôs no coração desses homens, trouxeram as 10 pragas, tiraram o povo do Egito, e levou o povo para o deserto, e o Senhor disse que colocaria aquele povo que estava no deserto, numa terra prometida, que manava leite e mel. E a Bíblia fala que no caminhar daquele povo, chegando perto de tomar a sua possessão, a terra prometida, a saber, Israel, o Senhor pegou Moisés e começou a dividir as possessões da terra, que seria tomada por Josué. Diz a Bíblia que quando começou a separar as tribos, tirou uma porção de terra para Isacar, para Judá, para Zebulão, para todos os filhos de Abraão. Quando chegou na tribo de Levi, o Senhor deu uma pausa e disse: a tribo de Levi não terá possessão na terra, porque eu serei a herança da tribo de Levi, diz o Senhor. A tribo de Levi foi separada para fazer os trabalhos do tabernáculo do Senhor, que fora construído no deserto, onde a glória do Senhor se manifestava. E a tribo de Levi foi separada para trabalhar nesse tabernáculo. Quem nascesse na tribo de Levi não tinha outro ofício a não ser trabalhar na obra do Senhor. Não tinha outro ofício a não ser trabalhar para o mestre. E diz a Bíblia Sagrada que Asaf veio
a sua descendência era levítica, ou seja, ele já nasceu com uma chamada de trabalhar para o Senhor. Ele já nasceu, ele já trazia desde o seu nascimento um ofício. Que ofício era esse? Trabalhar no templo do Senhor, no tabernáculo de Deus. E eu quero já começar desde já a trazer para a sua vida que quando ele nasceu com esta chamada, quando ele nasceu com esse ofício, no determinado seu crescimento, todos que olhavam para ele diziam: você tem que ser um homem de Deus. Você precisa fazer aquilo que você nasceu para fazer. Você não pode negar o seu chamado, você não pode negar a sua existência. Porque os seus antecessores foram homens fiéis. Lembravam da história de Moisés no deserto? Homem de fé, segundo a Bíblia, não se levantará outro como ele. Lembrando-se da história de Arão, de Samuel, outro levítico, outro levita. Eles já carregavam um fardo. Todo mundo que olhava para Levi, ou melhor, para Asaf, andando na rua, dizia: você tem que ser um homem de Deus. E eu quero dizer que nesta noite, quem sabe esse tem que ser tem trago para a sua vida a amargura, tem trago para a sua vida sofrimento, porque você sabe que você tem uma chamada, você sabe que nasceu para fazer a obra do Senhor, esse fogo arde no seu coração, mas quando as pessoas começam a apontar e dizer você tem que ser, isso traz uma amargura no seu coração e você diz: Senhor, por que eu sou obrigado a fazer a sua obra? E quem sabe você tem até feito a obra do Senhor, mas tem feito por obrigação, tem feito porque os outros te obrigam. Nesta noite eu quero te lembrar, querido, que independente do que os outros façam ou te apontam, eu quero dizer que você deve adorar com o seu coração quebrantado, não porque os outros apontam e você diz você tem que ser, não. Você tem que entrar no tabernáculo e dizer: Senhor, eu vou te adorar porque eu te amo, eu vou te adorar porque tu és o Rei dos Reis, Senhor. Asaf já enfrenta desde a sua nascença um espinho na carne, e quem sabe você tem atravessado. Você tem que ser fiel, você precisa fazer, você tem que estar. E muitas das vezes essas palavras te tomam a verdadeira essência de adorador, e no meio da caminhada você se perde, e quem sabe pelas madrugadas orando, você já nem sabe mais qual é o seu propósito de estar na casa, por causa do tem que ser, do precisa fazer. Mas Asaf venceu esse tem que ser e tem que fazer, porque ele nasceu com um coração de adorador. E nesta noite eu quero te convidar a ter o mesmo coração de Asaf. Aleluia. Eu comecei a meditar e pesquisar e descobri uma história linda que não está na Bíblia. Todos nós conhecemos a passagem que Davi propõe no seu coração tirar a arca da casa de Obed-Edom e levar para o santuário do Senhor em Jerusalém. E diz uma história, um conto judaico, que quando Davi pega a arca e leva para Jerusalém, começa a bailar, saltitando, louvando e glorificando ao Senhor, porque a arca estava voltando. Asaf ainda era um jovem, e segundo este conto, diz que o rei estava protegido por guardas. Ele bailava sozinho e a arca ia na frente e ele bailando atrás. Mical, sua esposa, desprezou Davi do alto do seu palácio, olhando, e disse: Davi está louco, bailando e dançando. Por este fato, Deus a tornou estéril. Mas enquanto Mical desprezava Davi dançando, este conto diz que Asaf se contagiou com Davi, glorificando ao Senhor. Ele é apenas um jovem, um espectador, vendo a glória de Deus passar. Ele rompeu com a multidão, rompeu com as guardas, e diz esse conto que ele abraçou Davi e começou a dançar e bailar com Davi, porque a presença de Deus estava voltando para Israel. Atitude de adorador, querido, é o que o Senhor está a nos cobrar nesta noite, neste lugar. Vamos deixar de ser espectadores, querido, num culto como esse. Não vamos apenas assistir o culto, mas vamos nos reunir e nos unir para cultuar o Senhor que fez os céus e a terra. Asaf deixou de ser um espectador, querido, e se juntou com Davi para glorificar e exaltar o Senhor. Daí nasce uma amizade. Amizade esta entre Asaf
e o rei. Eu quero dizer para você, se você quer conquistar uma amizade com o rei, você precisa romper com a multidão. Você precisa romper com as barreiras. Romper com todas as muralhas que se apresentam diante de ti. Porque quando você vencer os obstáculos, o Senhor do céu vai estar olhando um amigo dele aqui na terra. Aonde estão os amigos de Deus aqui neste lugar? Levante a mão e adore o nome do Senhor. Em 1 Crônicas, capítulo 6, por causa deste feito, Asaf conquista um lugar ao lado do rei Davi. E ele agora é levantado para fazer um ministério lindo. Um ministério que o Senhor também depositou nas suas mãos. O ministério que Davi colocou nas mãos de Asaf era o ministério de louvar o Senhor. O ministério de cantar, como essa mocidade cantou hoje e louvou o nome do Senhor. Como os grupos que vieram aqui, como essas irmãs. Deus levantou Asaf para louvar. Enquanto a arca ficava no tabernáculo e os sacerdotes ofereciam sacrifícios, Asaf tinha a incumbência de fazer louvores e exaltar o Senhor continuamente todos os dias. E devido a este fato, Asaf foi tão fiel na sua chamada, Asaf foi tão ímpeto, negando as circunstâncias adversas, negando todas as barreiras, todos os pratos que o inimigo colocava diante dele, todos os tropeços para fazer com que o seu louvor não chegasse diante de Deus. Deus exaltou Asaf. Diga para o seu irmão, quem adora a Deus tem privilégios. Aleluia! Glória a Deus! No capítulo 25, vai nos dizer que Asaf, no capítulo 6, diz que Asaf louvava na tenda do tabernáculo. E meditando na palavra, descobri que no capítulo 25, verso 6, Asaf já não louvava mais na tenda do tabernáculo. Asaf louvava ao lado do rei Davi. O que eu vejo aqui, Asaf subindo no ministério. Por quê? Porque ele foi fiel. E nesta noite, quem sabe você está aqui dizendo: Senhor, quando o meu ministério vai prosperar? Quando, Senhor, eu vou voar nas asas do seu Espírito? Quando eu vou ter o meu CD gravado? Aleluia! Glória a Deus! Ah, se que lebla cominúria. Quando, Senhor, eu vou ver frutificar o meu ministério? Eu quero dizer, se você permanecer fiel, você vai sair da tenda e vai ficar ao lado do rei. Louvado seja o nome do Senhor. E ao lado do rei, querido, seguindo o seu ministério, a Bíblia fala que Davi teve um desejo. Não vou me demorar. Davi teve um desejo de construir um templo. Um templo feito de ouro, de prata e de pedras preciosas. E ele começou a arquitetar, dizendo: eu vou construir um templo, Senhor, porque eu habito num palácio. E eu não admito ver o meu Deus morando numa tenda feita de pele de animais e de tenda de pano. E Deus disse: Davi, bom é este ministério, mas você não construirá um templo, porque as suas mãos carregam muito sangue. Teu filho Salomão construirá o templo no seu lugar. E diz a Bíblia que, mesmo Davi não sendo permitido construir o templo, ele teve uma atitude linda. Ele deixou tudo arquitetado para o seu filho Salomão. Ele começou a desenhar as plantas do templo. Começou a arquitetar quem ficaria na porta, qual seria o turno dos sacerdotes que ofereceriam sacrifícios de incenso, ou o próprio sacrifício expiatório. As turmas dos sumos sacerdotes que entrariam uma vez no ano no Santo dos Santos, para fazer expiação por toda a nação. Davi começou a escrever. Você vai contemplar isso no livro de Crônicas, a partir do verso de capítulo 18 ou 19, se eu não me engano. E dentre todos esses homens e mulheres que nasceram da tribo de Levi, no capítulo 25, você vai contemplar o Senhor separando o ministério de música, o ministério de cantores, dentre eles Asaf. E agora vem uma indagação: a
38 mil levitas que foram separados para cantar. Segundo 1 Crônicas 23, verso 2 e 3. Entre 38 mil, quando eles começavam a olhar, quem será que vai cantar na inauguração do santuário de Deus? Este que levará conosco. Vai ser eu, porque eu canto melhor. Vai ser eu porque eu sou primeiro soprano. Não vai ser eu porque eu sou contralto. Não vai ser eu porque eu sou tenor. E os cantores se debatiam: quem será que cantará na inauguração do templo do Senhor? Davi olhou entre 38 mil. Dos 38 mil se destacavam 288. E dentre esses 288, Davi disse: quem vai cantar quando o templo for inaugurado vai ser o meu filho Asaf. Eu quero te dizer, querido, que quando você permanece fiel, querido, o Senhor honra o seu ministério. Quem sabe você está dizendo: Senhor, mas tem muitos no templo, eu estou esquecido aqui no último banco. Eu quero te dizer que os olhos do Senhor são como chama de fogo, e Ele está contemplando a sua fidelidade. Ele está contemplando o seu coração sincero diante da obra dele. Enquanto os muitos cantam para se mostrar, enquanto muitos pregam para se ver aplaudido, o Senhor está vendo que você está fazendo a obra com sinceridade, e no momento certo o Senhor vai te tirar de trás da malhada e vai te colocar no alto, sublime lugar, porque o seu ministério será exaltado porque você está sendo fiel ao Senhor. Deus disse: não tem A, nem B, nem tem C. Quem vai cantar na inauguração do meu templo vai ser Asaf e os seus filhos. O que é isso, querido? É Deus olhando um coração quebrantado e contrito diante da presença dele. Aleluia. Então pare de dizer que os seus feitos diante do Senhor não está sendo contemplado. Você não é um pobre coitado. O Senhor te chamou para ser filho e filha da salvação. Esta igreja não foi feita de perdedores. Nós somos mais do que vitoriosos, porque é o Senhor que garante a nossa vitória. O Senhor te chamou para ser como Asaf, um verdadeiro adorador. Asaf canta na inauguração do templo. Todos aplaudem o seu louvor. Diz Asaf: estava lindo. Deus recebe como cheiro suave as suas narinas. Por quê? Porque contemplamos que a glória do Senhor desce de tal forma que os sacerdotes do santuário não conseguem ficar de pé. Então o que nós vemos aqui? Deus recebendo a adoração de Asaf. Deus recebendo a adoração dos sacerdotes, querido. Deus não recebe a adoração de um homem que é soberbo. Então, se Asaf louvou e a glória desceu, é porque Asaf tinha um coração de adorador. Mas agora vem um ponto de interrogação na minha mente. Como um homem que nasceu para louvar, que nasceu para conquistar um lado do rei Davi, que conseguiu conquistar a melhor posição entre os levitas que foram separados para cantar, pega em um momento de adversidade uma caneta, estou contemporaneizando minha mensagem, papel, e escreve: em verdade Deus é bom para com Israel, mas os meus passos quase se escorregaram. Eu quase me desviei. E eu me pergunto: o que leva um homem que tem tantas conquistas diante do Senhor, presbítero, dizer que quase se desviou da presença do Senhor? Quem sabe você está aqui nesta noite dizendo: é o último culto, Senhor. Você está deixando para trás todas as conquistas que o Senhor te deu em meio a este deserto. Quantas vitórias? Pare para analisar neste momento. A primeira foi quando você aceitou Jesus. Quantas vitórias o Senhor já deu no seu lar com o seu marido que não entende a sua chamada? Quantas vitórias o Senhor já trabalhou pelas madrugadas, libertando o seu filho da cocaína, da maconha, da prostituição? Enquanto estava nos bailes, você orando, e ele voltou com vida
seu lar. Como na casa e levou e e você está dizendo: Senhor, eu vou deixar os seus caminhos. Você está igual a Asaf, querido. Um homem que tinha um currículo de vitorioso, dizendo: Senhor, eu não aguento mais. Nesta noite o Senhor te trouxe aqui para dizer: meu filho, não desista do que eu te chamei para fazer. Glória a Deus. Não desista, mocidade. Não desista, irmãs, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Deus estava contemplando Asaf, dizendo: eu estou quase me desviando, Senhor. Por quê? Porque o ímpio tem tudo, ele diz no verso 4 em diante. Enquanto eu te adoro no templo, o ímpio que não te conhece tem carro do ano, tem casa de praia, tem uma conta gorda no banco, e eu na sua casa muitas das vezes só tenho que comer feijão e arroz, não tenho nem ovo. Eu não aceito isso, Deus, dizia Asaf para o Senhor. Por que eu, que sou filho do dono do ouro e da prata, vivo passando dificuldade, e o filho do ímpio macumbeiro tem tudo do bom e do melhor? E Asaf diz no verso 13: Senhor, será que em vão eu tenho purificado o meu coração? Será que em vão eu tenho purificado as minhas vestes? Pare para analisar quantas vezes você já não se perguntou: Senhor, será que em vão que eu tenho tido andado para a sua casa? Será que é em vão que eu tenho te aceitado como Salvador? Obreiros, quando às vezes passamos pelo iceberg de Jeová, passamos uma frieza e dizemos: Senhor, será que foi o Senhor mesmo que me chamou? Será que eu sou digno de estar nessa tribuna? Mas Asaf descobriu o segredo da vitória. No verso 16 ele diz: quando eu tentei compreender tudo isso, eu fiquei sobremodo perturbado. E no Salmo 7:3, verso 17, ele diz: até que eu entrei no teu santuário, Senhor. Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Meu Deus! Aleluia! Quando você entra no santuário, você tem respostas para todas as suas indagações, querido. Quando você entra no santuário, o Senhor te revela o porquê do seu sofrimento. Porque você foi chamado para ser espelho. Você foi chamado para ser reflexo da glória do Senhor. Aonde você passa, querido, você pode não ter um carro do ano, você pode não ter uma boa casa, mas quando eles passam, eles contemplam a glória do Senhor na sua vida, querido. Aleluia! Quando Moisés desceu no monte, a sua face brilhava, e todos olhavam e diziam: é a glória de Deus na face de Moisés. Quando você sai daqui nesta noite, querido, o mundo vai ter que contemplar a glória de Deus na sua vida. Quantos acreditam nesta palavra? Levante a mão e adore o Senhor. Ah, a nossa riqueza não está nessa terra, querido. A nossa riqueza está no céu, aonde o Senhor Jesus está sentado à destra de Deus. E um dia vai vir buscar esta igreja para junto com Ele estar louvando o Senhor no céu. Estaremos ao lado do Senhor, querido, nas nossas mansões de ouro, louvando e dizendo: santo, santo, santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia! Quando entramos no santuário, descobrimos o porquê do nosso sofrimento. Se sofremos, querido, é por causa da nossa chamada. Quantos homens sofreram, mas tiveram a sua vida eternizada por Deus? Vamos passar aqui madrugada falando de Ezequiel, de Jeremias, de Isaías, de Moisés, de Daniel. Mas esses homens nasceram e não foram esquecidos, porque foram fiéis à chamada que Deus tinha para com a sua Deus. Se você for fiel, querido, a sua vida será eternizada. E Deus, finalizando minha mensagem, Deus olhou que Asaf
saiu do momento de tristeza quando entrou no santuário. E Deus disse: está aí. Eis o segredo para manter a minha igreja do século 21 de pé. Ela precisa entrar no santuário de Deus. Mas existe um porém. Como eu disse no início da minha mensagem, quem é que podia entrar no templo? Ou melhor, quem só podia entrar no templo? Os homens que nasceram da tribo de Levi. Ninguém mais podia entrar no santuário de Deus, porque não foram nascidos para isso. Não nasceram para esse ministério. Só os levitas entravam dentro do templo. E aí está uma pedra de tropeço. Como eu e você compreenderemos a nossa chamada, ou alcançaremos o nosso milagre, se nascemos proibidos de entrar no santuário de Deus? O Senhor olha do céu e diz: eu preciso tirar essa pedra de tropeço. Eu preciso tirar essa barreira para que os meus filhos entrem no templo. Aleluia. O que eu vou fazer? Jesus, à destra do Pai, desce. Repudia a sua glória e vem à terra como eu e você, um homem carnal. Morre na cruz. Sofre as maiores humilhações. Mas quando Ele está na cruz, Ele disse uma palavra que nos tira da morte eterna. O que Ele disse? Ele disse: Senhor, está consumado. Aleluia. E quando Ele diz está consumado, o que acontece, igreja? O véu do templo se rasga do céu abaixo. Aleluia. E eu e você, que éramos proibidos de entrar no templo, agora temos um livre acesso ao trono do Pai. Deus viu que Asaf saiu do momento de tribulação quando entrou no santuário. Então eu te convido a entrar no santuário do Senhor, querido, para sair daqui com a sua vitória. A pedra foi removida, querido, a barreira foi jogada por terra. Não precisamos de sacerdote, não precisamos de sacrifício de animal, porque o Senhor já rasgou o véu do templo. Hoje eu e você podemos entrar no santuário de Deus e dizer: Senhor, eu preciso do meu milagre. Quantos precisam de um milagre do Senhor? Levante a mão e adore o nome do Senhor. Receba de Deus, querido, porque o templo já não é mais privilégios dos levitas. Os levitas do Senhor estão aqui nesta noite. Onde estão os levitas? Levante a mão e adore o nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Que coisa gloriosa, que coisa linda. Que Deus abençoe o nosso jovem Tiago. Que coisa linda, irmão. Há uma glória, há um cheiro